Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universe Python, a Universidade do Python. Eu sou o Matheus Dias e agora eu vou te apresentar o desafio de número 2 dos nossos 31 dias seguidos de desafios de programação com Python, onde durante o mês de março, todos os dias nós vamos postar um desafio de programação para você tentar resolver sozinho e depois acompanhar a nossa resolução. E o desafio de hoje é esse aqui. A gente tem que criar uma função chamada isNumber que recebe como argumento uma string, ou seja, ela vai sempre receber um texto como entrada. E ela tem que retornar true, caso a string possa ser entendida como um número inteiro ou como um número com parte decimal. Então sempre que nós passarmos um texto para essa função que possa ser interpretado como um número, seja ele inteiro, ou então um número do tipo float que tenha parte decimal, a função retorna true. Caso contrário, a função deverá retornar false. Ou seja, se esse texto tiver algum caractere estranho para os números, como por exemplo uma letra ou então esses caracteres especiais aqui, ela retorna false. E se você é um programador um pouquinho mais experiente, talvez você saiba que o Python já tem uma função pronta que faz isso aqui. Mas é claro que a gente não vai utilizar ela para resolver o nosso desafio. Além disso, aqui estão algumas dicas que você vai precisar para resolver o desafio. Por exemplo, para resolver ele você tem que saber como criar funções, como converter um texto, ou seja, um dado do tipo string, para um número e como utilizar os blocos try e except para resolver os erros e exceções que aparecem no seu programa. Se você não tem todos esses conhecimentos prévios, não tem problema. Assiste a nossa resolução que você já vai ter uma ideia muito bem formada de como essas operações aqui funcionam. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai te responder. E além disso, se você quiser participar do nosso curso completo de Python, do básico ao avançado, totalmente gratuito, sem pegadinha, atualmente a gente está na aula 3, basta você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que está na descrição do vídeo, o link para você entrar nele. Lá você vai ter acesso a diversos materiais exclusivos. Então agora chegou a hora de você pausar o vídeo, tentar resolver o desafio sozinho e depois voltar aqui para acompanhar a nossa resolução. Para a gente resolver esse desafio aqui, a gente vai precisar criar uma nova função. Então eu vou começar fazendo exatamente isso, definindo a nossa função que vai se chamar isNumber. E para nós criarmos as nossas próprias funções em Python, a gente precisa dessa palavrinha especial aqui, def. Através dela, o Python entende que nós estamos definindo uma nova função. Aí agora a gente dá um nome para ela, no nosso caso é isNumber. A gente abre e fecha parênteses para nós especificarmos quais são os parâmetros dessa função. Ou seja, quais informações a função precisa receber na hora que ela é chamada para funcionar direito. Nesse caso aqui, a função vai sempre receber apenas uma entrada, que é uma string. Então por isso eu vou chamar o parâmetro de string. Agora a gente põe 2 pontos aqui no final, dá um Enter para ir para a próxima linha e para nós começarmos a programação do bloco dessa função aqui. É aqui dentro desse bloco que vai a lógica para nós resolvermos o problema. E que lógica vai ser essa? Bom, a gente sabe que a função vai sempre receber um dado do tipo string, ou seja, ela vai sempre receber um texto. A nossa tarefa é analisar se esse texto pode ser interpretado como um número, que pode ser tanto um número inteiro, do tipo int, ou um número com parte decimal, do tipo float. Então, se nós fizermos uma conversão desse texto que a função recebe para algum tipo numérico e essa conversão funcionar, a gente sabe que esse texto pode sim ser interpretado como um número, portanto a função pode retornar true. Caso contrário, caso a conversão que nós fizermos gere algum erro, a função deve retornar false, porque nós sabemos que esse texto recebido pela função não pode ser interpretado como um número. Bom, então por enquanto eu vou apenas colocar aqui esse comando pass, porque depois nós vamos voltar para a definição da função. E agora eu vou mostrar para você como que a gente vai implementar essa lógica. Eu vou criar aqui uma variável chamada número string, que vai estar fazendo referência a esse texto aqui, ó. 1001. É um texto formado por esses dígitos que representa o número 1001. A gente sabe que esse valor aqui, ele tem um tipo, que é o tipo string. E a gente pode conferir isso através da função type. Se a gente chama a função type e passamos como argumento algum valor, essa função vai retornar qual é o tipo, qual é a estrutura de dado desse valor. Vamos fazer isso aqui com a variável número string. E para nós vermos o resultado disso, a gente chama a função print. Agora eu vou Ctrl X, Ctrl V aqui dentro, salvar o código e executá-lo para nós vermos o resultado. E o resultado é esse aqui, ó, class string.
Ou seja, este dado é um dado do tipo string. Mas a gente pode converter esse valor para o tipo int, para o tipo numérico int. E para isso a gente vai utilizar a função que tem o mesmo nome do tipo. Essa função aqui, ó, função int. Então agora eu vou criar uma nova variável chamada número underline int igual a... E ela vai armazenar o valor da conversão do valor que está conectado com a variável número string, só que representado agora através do tipo int. Ou seja, a gente está convertendo esse texto 1001 para o número inteiro 1001. E agora eu vou imprimir aqui, em vez do número string, eu vou imprimir o tipo do número int. Executando esse código, eis o resultado, class int. Então o número foi corretamente convertido para o tipo int. Mas agora surge um problema. A gente sabe que o texto que nós passarmos para a nossa função pode ser também um texto que represente um número com parte decimal. Mas se, por exemplo, eu passar aqui 1001.50, por exemplo, e executar esse código, olha só o que acontece. Ele gera um erro, que é esse erro aqui, um erro de valor. Por quê? Porque nós passamos aqui, nós tentamos converter algum texto que contém um caractere estranho e a função int não é capaz de lidar com isso. Só que não é bem isso que a gente quer no nosso programa, porque o texto que a nossa função recebe pode representar tanto um número inteiro quanto um número quebrado. Então, em vez de nós utilizarmos a função int, a gente vai utilizar uma outra função, que é essa função aqui, ó, a função float. E o que ela vai fazer é o seguinte, ela vai tentar converter um texto não mais para um número do tipo int, mas sim para um número do tipo float, um número com casas decimais. E com ela, a gente vai ser capaz de converter um texto que representa um número inteiro, mas também vamos ser capazes de converter um texto que representa um número com parte decimal. E essa função aqui só vai gerar um erro caso exista algum caractere que não faça nenhum sentido, nem para os números inteiros, nem para os números do tipo float. E é exatamente esse o comportamento que nós queremos que exista no nosso programa. Então agora eu vou apagar tudo isso aqui e vamos voltar para a definição da nossa função isNumber. E a lógica é a seguinte, a gente vai receber um texto e vamos tentar converter esse texto para um número do tipo float. Então a gente chama a função float, e passamos o valor recebido como entrada pela função como argumento da função float. Se essa conversão funcionar, a gente já pode retornar true. Beleza, vamos executar essa função aqui. Então, a gente vai chamar a função isNumber e passar como argumento esse texto aqui, ó, 1001. E vamos colocar isso dentro de um print para a gente ver o resultado, né? Então eu vou dar um Ctrl X aqui, Ctrl V, salvar o código e executá-lo. E essa é a resposta, true, porque de fato o texto que nós passamos pode ser interpretado como um número. E ele pode ser um número decimal também, por exemplo, 1001,25. Salvando o código e executando, o resultado continua sendo true. Mas olha só o que acontece quando eu passo algum caractere estranho. Por exemplo, eu vou colocar aqui, simplesmente vou adicionar a letra A. Salvando o código e executando, olha o que acontece, ele gera um erro de valor, porque ele fala que não foi possível converter a string para float. E esse erro foi gerado porque temos uma letra aqui dentro que não faz sentido para os números. Então a gente precisa de uma forma de lidar com esse erro. E é justamente por isso que a gente vai utilizar os blocos try e except. Através deles, nós podemos lidar com os erros e exceções que aparecem no nosso programa de tal maneira que ele vai continuar sendo executado quando ele encontrar algum erro que não seja fatal, como por exemplo um erro de conversão que aconteceu agora. Certo, e como que a gente utiliza os blocos try e except aqui em Python? A gente faz assim, ó. Vamos simplesmente escrever try, dois pontos, e aqui dentro desse bloco a gente coloca o código que pode gerar algum erro. No nosso caso é esse código aqui, o erro acontece durante a conversão. Então a gente põe tudo isso aqui dentro do bloco try. Vou dar um Ctrl X e Ctrl V. Beleza. E agora a gente precisa definir o bloco except. Aqui dentro a gente vai colocar o que deve acontecer caso algum erro, alguma exceção seja gerada no bloco try. No nosso caso, a gente não vai especificar qual é essa exceção, porque a gente podia colocar aqui except, por exemplo, value error.
Então, quando acontecesse algum value error aqui no try, viria exatamente para esse bloco de código. Mas a gente vai deixar sem nenhum nome para que toda exceção gerada aqui no try seja tratada aqui nesse bloco except. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente sabe que sempre que acontecer um erro, é porque existiu um erro de conversão. E se existiu um erro de conversão, é porque o valor passado para a nossa função não pode ser interpretado como um número. Ou seja, sempre que o controle do nosso código vir aqui para dentro desse bloco, tudo que a gente tem que fazer é return false. Então, sempre que a nossa função receber algum valor que não pode ser interpretado como um número, seja ele decimal ou inteiro, a nossa função vai retornar false. E agora sim ela está funcionando corretamente. Vamos executar isso aqui de novo. Aqui está o resultado, false. Por quê? Porque tem um caractere aqui que não deixa o texto ser interpretado como um número. Mas se a gente tirar ele e executar, aqui está o resultado, true. A gente pode fazer isso inclusive com números negativos, tá? Ele tem que retornar true também. E aqui está, true. Então agora a nossa função está funcionando. A gente já testou alguns valores, você pode testar com mais valores aí na sua casa. Desafio resolvido e missão cumprida. Lembrando que, se você quiser fazer parte do nosso curso completo de Python totalmente gratuito, sem pegadinha, entra no nosso grupo no WhatsApp e se apresenta lá para eu saber que você entrou. E aí você vai ter acesso a vários materiais exclusivos. E além disso, se você ficou com alguma dúvida, deixe ela nos comentários que a gente vai responder. Se você puder ajudar a gente deixando um gostei no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo com mais pessoas, você vai me deixar muito feliz também porque vai ajudar demais a gente. A gente se vê no desafio de amanhã. Até mais.